Paz do Senhor a todos. É muito bom estar na casa do Senhor, adorando a Deus, louvando o nome do Senhor e pregando a sua palavra. É bom. Estamos morrendo de saudade da igreja, da comunhão com os santos. Há uns anos atrás, uma irmã, eu já falei isso para a igreja, chateada, disse para mim que eu era rata de igreja, que eu vivia na igreja. E é verdade, eu disse para ela, poxa, que palavra maravilhosa que você falou a meu respeito. Rata de igreja, ou seja, a pessoa que não sai da igreja, dos cultos. E depois que a gente abriu a congregação de São Cristóvão, aí que a coisa virou rato de igreja mesmo, porque aí eu frequento o culto das duas igrejas. E por isso eu estou com muita saudade, sinto muita falta da comunhão com os irmãos. Mas esse vento vai passar, essa luta vai passar. E a minha oração tem sido que, quando isso tudo passar, a igreja não se esqueça mais de tudo que houve, de tudo que está acontecendo, e que a igreja valorize estar nos cultos, né? Que a igreja saiba a importância hoje que não pode estar, mas amanhã, quando você puder estar na igreja, venha. Não tenha outro compromisso. Não tenha outro motivo para não estar na casa do Senhor. Eu queria ler a palavra de Deus com a igreja, para isso eu vou abrir a palavra do Senhor no Evangelho, segundo São João, capítulo 1. Eu gosto muito do capítulo 1 de João, porque fala, João queria revelar o Deus homem. E o capítulo 1, para mim, é excepcional nessa tentativa de revelar para os homens a deidade de Jesus Cristo, do Senhor Jesus. Através desse capítulo, João se expressa de uma forma muito gloriosa, mostrando que Jesus se fez carne, o Verbo se fez carne. E eu queria ler com a igreja, João capítulo 1, até o versículo 12. Depois você lê aí na sua casa. Diz assim, no princípio, lá em Gênesis, Bereshit Bará, capítulo 1 de Gênesis, primeiro versículo de Bereshit Bará. Ou seja, no princípio Deus. Aqui, esse princípio aqui, fala do princípio do plano de Deus para a salvação do homem. Do plano de Deus revelado ao homem também. E esses dois princípios estão interligados. O primeiro princípio, lá de Gênesis, está interligado com esse aqui, porque o Verbo era desde o princípio. E desde antes do princípio, o Verbo já existia. E antes do princípio de Gênesis, Deus já tinha plano de salvar você e de salvar a mim. De salvar a humanidade. Então é algo assim maravilhoso, tremendo, glorioso, inenarrável. Quando a gente começa a perceber o desejo de Deus pelo homem, a vontade de Deus de estar com o homem e de prover meios para que o homem esteja com ele. Eu sou apaixonada pela pregação do Evangelho da salvação. Pela pregação do plano de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E aí João diz, no princípio era o verbo. Verbo é ação. Verbo é atitude, é a palavra em ação. Eu como. Né? Então o verbo comer, ele exige, o verbo exige uma ação. Então o verbo, a palavra de Deus, o verbo encarnado, Jesus, estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e as pessoas para quem João entrega esse evangelho, se eu não me engano eram os gregos, né?
eles conheciam a palavra, o verbo, como o logos, né? O começo, a palavra, a essência. E aí ele fala, o logos era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Olha que interessante, que explicação bem pronunciada. O verbo estava com Deus, era Deus e estava no princípio com Deus. Aqui está a revelação da Trindade, né? Ele estava com Deus e ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele, em Cristo, no Verbo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. É impossível as trevas compreenderem a luz, né? Porque quando a luz aparece nas trevas, as trevas acabam. Elas fogem. Se a gente apagar as luzes aqui, as trevas vão prevalecer. Mas no momento que se liga o interruptor, que a faísca é detonada, né, da energia, as trevas fogem, elas não podem entender a luz. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E este veio para testemunho, para que testificasse da luz e para que todos crescem por ele. João não era a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Então essa luz, ela não é só para o cristão. Essa luz veio para iluminar a todo homem, todo aquele que nasceu. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Eu quero frisar agora o versículo 12, que diz: porém, todavia, mas, entretanto, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Eu quero dar um tema a essa mensagem, e o tema da mensagem é como entender o Abba Pai. Só a mensagem já move o meu coração de uma forma assim tremenda. Eu orei ao Senhor que me desse a capacidade de conseguir passar para a igreja aquilo que esse título está fazendo no meu coração. Como entender o Abba Pai. Primeiro, a gente precisa entender quem é Deus. E eu fui pesquisar no Google, é claro, né? Como os antigos viam seus deuses no passado, na antiguidade, bem remota. Eles viam os seus deuses como forças cósmicas e geralmente invocavam a força, eram evocados pela força da natureza. Terremotos, maremotos, ventanias, né? Vulcões que explodiam, né? Os antigos achavam que deuses, os seus deuses, ou Deus ao qual qualquer um deles serviam, eram forças cósmicas e por isso deveriam ser temidos. A gente até vê em alguns filmes antigos que para aplacarem a fúria da natureza, muitas das vezes eles sacrificavam pessoas para que os seus deuses pudessem ter a fúria aplacada. A gente vê até um antigo, muito antigo, chamado Kraken, que ele dominava os mares e cria-se, quando havia terremoto, esse Kraken aparecia e precisava que se matasse uma virgem. Então, os antigos, bem antigos, eles acreditavam que os seus deuses eram tão terríveis e era irreconciliável. Eles eram irreconciliáveis com eles, a não ser que se sacrificassem uma vida humana. Alguns deuses mais ralezinhos assim aceitavam até animais, cabritos, alguma coisa. Mas os piores teriam que ter virgens sacrificadas.
E o tempo vai passando, eu procurei saber como os gregos viam os seus deuses. E os gregos eram politeístas também, e seus deuses eram antropomórficos, ou seja, assumiam a forma humana e agiam como homens. Eles sentiam ódio, eles amavam, eles casavam, eles tinham filhos, eles guerreavam entre si. Eles eram invejosos. Os deuses dos gregos, eles pecavam. Eles pecavam. E eles tinham um relacionamento também com os seres humanos. É claro que isso é uma mitologia, né? Na mitologia grega, esses deuses, a gente encontra eles muito semelhantes ao homem. E agindo como homem até no pecado. E exigiam adoração. A ira só podia ser aplacada com a adoração. Por isso que existe até hoje na Grécia ruínas de templos, né? A deusa Artemis, a deusa Diana, porque era necessário que se adorasse esses deuses. Mas também eram conhecidos e sentidos e percebidos como forças cósmicas. Forças cósmicas nos traz a lembrança, o universo, a explosão de coisas tão tremendas que o homem não tem a capacidade de medir a potência. Era assim também que os gregos viam os seus deuses. Mas e os judeus? Os judeus antigos, como viam Deus? O monoteísmo ou a adoração a um só Deus. A história mais antiga do monoteísmo, ela é contada pelo povo judeu. Então acredita-se que o primeiro povo a ser monoteísta foi o povo judeu. E a Bíblia fala que Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, sai daí. Sai do meio desses deuses pecadores, sai do meio desses deuses confusos, sai do meio desses deuses que não são deuses e vai me servir num lugar, numa terra que eu vou te guiar para lá. E de ti eu farei uma grande nação, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas esse Deus único que o povo judeu via e enxergava e aprendeu a conhecer, como o povo via ele? Eles acreditavam que Yahvé, eles não pronunciavam o nome de Deus, e não pronunciam até hoje, os judeus ortodoxos, eles, até para escreverem, eles usam o tetragrama, YHWH, onde a gente aportuguesou para Jeová ou Yahvé. Eles acreditam que ele seja o Criador do universo, onipotente, onipresente, onisciente, que influencia todo o universo, mas que é Criador e, portanto, maior do que todas as forças cósmicas. Então, o judeu acredita que o Deus que ele serve é um Deus todo-poderoso, Criador de todas as forças, Criador de todo o universo. Por isso que Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Porque João fala, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então o judeu ele tem uma visão muito ampla de um Deus que ele é tão imenso, ele é tão grande, ele é tão tremendo, que o judeu não ousa pronunciar o seu nome, não ousa escrever o seu nome. Perdeu-se a escrita do nome do Senhor, porque eles só usam o tetragrama. E a gente vê o temor, o tremor e até o medo de Deus quando o Senhor manda... Fabiana, por favor, um copinho d'água. Quando o Senhor manda que Moisés suba ao monte e Deus diz que reunisse o povo em volta do monte, que Deus ia falar, o povo tem um medo, o povo tem um temor, que o povo diz para Moisés assim, não, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Que Deus fale com você e você passe o que Deus falou para a gente. Tão grande é esse Deus para o judeu. Por que eu estou falando isso? Porque, para nós entendermos
a grandeza do Abba, nós precisamos conhecer a grandeza de Yahvé. Precisamos conhecer a grandeza de Yahvé. Qual era o papel de um pai de família, na sociedade judaica? Não é o mesmo papel do pai de família hoje, né? Infelizmente, embora a cultura ocidental seja uma cultura de influência judaico-cristã, infelizmente, principalmente no Brasil, as coisas mudaram. E o pai de família, ele já não tem tanta autoridade, ele já não tem tanto prazer. Eu conheço um rapaz, eu estou tratando de um rapaz que o lar dele, o relacionamento da mãe com o pai e tudo que se passou dentro do lar destruiu esse rapaz. E agora só o Espírito de Deus para construí-lo novamente. Então, hoje, o papel do pai, não da mãe, não vou falar da mãe, mas o papel do pai hoje, ele é totalmente distorcido. Mas na cultura judaica, principalmente a cultura antiga, o pai, ele era responsável pela educação religiosa da criança. Embora a mãe tivesse um papel decisivo também nesse ensino religioso. Mas o pai, ele tinha esse papel. Há uma ordenança lá no livro da lei que o pai fale da palavra de Deus para o filho enquanto caminha, enquanto conversa, enquanto come, quando levanta. Ele tem o papel de instruir a criança acerca de Deus e da vontade de Deus. O pai também tinha o papel de provedor, cuidador, de guarda, de proteger os filhos. E os filhos deviam total respeito e obediência a esse pai. E, consequentemente, a mãe, os idosos. Além da palavra de Deus, tem uma ordenança: honra ao teu pai e tua mãe. Então, o papel do pai na cultura judaica também tinha, os pais eram muito severos. Então, o povo judaico, ele também via o pai como, além de cuidador, além de mestre das coisas a respeito de Deus, além de providenciar tudo que a família precisava, ele via o pai como alguém severo, alguém que mostrava sempre o seu lado mais duro. Aí vem Jesus e traz uma palavra de costume mais aramaico, e se expressa para Deus dessa forma. Ele diz Abba. Aleluia. E o Abba, no aramaico, é pai. Mas não um pai qualquer, não uma forma de dizer pai somente, mas é papai, papaizinho, pai querido, meu pai. Sabe? Ele se refere carinhosamente ao seu genitor. Isso confundiu a cabeça do judeu, porque ele não aceitava que um homem tivesse uma intimidade tão grande com Deus, que chamasse ele de meu papai, meu papaizinho. E aí Jesus não fala só Abba, não. Se você for ler nas passagens, no Novo Testamento, 4 passagens fala de Abba. E se você for ler nessas 4 passagens, Jesus fala Abba, Pai. Papaizinho querido e Pai provedor. Pai ensinador. Pai guarda. Pai mestre. Sabe? Mas meu Pai em particular. Aquele que zela, aquele que protege o meu intelecto, aquele que cuida da minha alma, aquele que me ama profundamente. Isso é Abba, Pai. E o judeu comum não podia entender esse relacionamento do homem Jesus com Yahvé. Se eles não conseguiam pronunciar o nome dele, se eles tinham medo de ouvir a voz dele no monte, como que eles poderiam aceitar que um homem comum, que nem dinheiro tinha, que era filho de carpinteiro, que
era um homem qualquer, chegasse para esse Deus e agora, poxa, sabe qual é a impressão que me dá? É Jesus aninhando-se no colo de Deus. O Enzo, ele tem mania de vir roçando o rosto no meu braço, roçando até chegar no meu colo. Eu imagino Jesus vendo Deus assim, alguém que ele pode ter, Otávio, uma intimidade tão grande, que de qualquer forma esse Deus vai amá-lo, vai protegê-lo. Na hora da sua angústia, o Abba estava lá. Em Marcos capítulo 14, versículo 36, e Mateus também, é lá no Getsêmani, Jesus é angustiado, uma angústia tão tremenda, que ele sua sangue, ele diz, Papai, se possível, se tu quiseres, tu pode me tirar, papai, dessa angústia terrível. Mas que seja feita a sua vontade. Ele apelou. Ele não disse, meu Deus. Ele disse, Abba, papai, a dor vai ser terrível. Se possível, passa de mim esse cálice. Então, na hora da sua angústia, ele sabia que o Deus Todo-Poderoso seria um pai querido, um pai amoroso. O apóstolo Paulo, depois em Romanos 8, versículo 15, Gálatas 4, 6, mostra a intimidade na relação dos agora cristãos com o seu Pai, que é Deus. E em Gálatas 4, 6, ele diz que o Espírito de Deus em nossos corações, aleluia, o próprio Deus no nosso coração nos leva a dizer, Abba, Pai. Você já pensou em Deus como seu Pai? Não porque você ouve constantemente. Para na sua angústia, para na sua luta, no meio do vento, no meio da tempestade, no meio da carência, no meio do Covid, no meio da prisão domiciliar, no meio do desemprego. Pense Deus como Pai. Eu não sei como você vê o seu pai carnal, mas não pense em Deus como seu pai carnal. Veja como alguém que te ama profundamente. Ou veja Deus como você vê sua mãe. Abba, Pai. Abba, Pai. Tem pessoas que não têm uma boa experiência com a paternidade, mas têm uma profunda experiência com a maternidade, né? A mãe, de uma forma tremenda, amou e ajudou, e eles têm um relacionamento profundo. Diga para Deus, mamãe, mas que heresia é essa, pastora? Não. Nosso Deus, ele é assexuado. Ele pode ser, você pode entrar na intimidade de Deus com o amor que você tem pela sua mãe. Abba, Pai. Intimidade, relacionamento. João, no capítulo 1, no versículo 12, mas a todos quanto receberam. Não é todo mundo que é filho de Deus. Mas não é todo mundo que é filho de Deus. É só aqueles que o receberam. João mostra que aqueles que forem iluminados, receberem sua vida, a vida de Deus, e crerem, ou seja, depois a gente vai ver no capítulo 3, o Senhor revelando isso tudo aqui para Nicodemos, que tiverem um novo nascimento, que forem justificados, agora eles têm o direito judicial de serem filhos de Deus. De serem filhos de Deus. Agora o escrito da lei, agora o direito judicial é seu. Se você foi iluminado pelo Espírito, se você recebeu a vida de Deus, se você tem uma nova vida, se você crê, você é filho de Deus, então se aproxime dele como filho. E acredite que ele vai te dar a vitória.
Essa semana, antes de ontem, eu perdi um amigo muito especial. Muito especial. E, na verdade, eu só me lembrei do nome dele, Derval, porque me comunicaram a sua morte. Porque eu não chamava ele de Derval. Desde o primeiro dia que eu o conheci, eu chamei a esposa dele e disse: seu esposo, na minha opinião, é a pessoa que eu conheço que mais personifica o amor de Deus. Então, a partir de hoje, eu vou chamá-lo de amor. E eu acredito que duas pessoas chamavam ele de amor, eu e ela. Só que amores diferentes, né? E aí, o amor morreu. E quem me deu a notícia foi a esposa dele. E ela disse: Jucimar, o céu está em festa. Jesus tomou Derval para ele. Ai, a gente não sabe se fica triste ou se alegra, né? Mas Derval viveu no colo do Pai. Que você viva no colo do Pai. Sabe? Que quando a gente voltar ao normal, a cultuar, você se lembre disso todo domingo, toda quarta, toda quinta. Venha para adorar. Eu e o pastor Otávio louvamos a Deus por termos pego a Covid. A Bíblia fala, e é verdade, que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Que revelação da graça de Deus. Que certeza e exemplo de Jesus apagando, sabe, rasgando a célula da dívida, sabe, rasgando a sentença de morte e nos dando vida, vida, vida. Esse Deus é glorioso e Ele te ama. Então a gente pode entender o Abba Pai. Entenda o Abba Pai. Confia nele e tudo Ele fará. Se você crê. Crer não é acreditar que Ele existe, não, que nós somos um país religioso. Então todo mundo acredita que Deus existe. Mas crê de todo o seu coração que você é pecador. E o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Que Deus abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor aí na sua casa. Amém? Deus é bom e Deus é Pai. Em nome de Jesus.